Seja bem-vindo à série de vídeos Minutos da Qualidade, uma iniciativa do Grupo Diretiva da WK e da Brasão Sistemas para levar a vocês informações e dicas da NBR ISO 9001, versão 2015. Eu sou a Cris Kalkman e neste vídeo vou te passar informações importantes a respeito da reunião de análise crítica. Esta reunião de pauta fixa, pela qual as organizações devem fazer em intervalos planejados para poder medir e monitorar o desempenho do sistema de gestão da qualidade das suas organizações. Portanto, o importante é que você estabeleça na sua organização um método, um sistema, uma forma para controlar essas agendas de compromissos de gestão, para não esquecer desta tão importante fase que é a análise crítica, mandatória em todas as versões da norma. E nessa versão atual, ela passou por mudanças na sua descrição de pauta. E é essa pauta fixa que eu vou detalhar para vocês. Na verdade, enquanto coordenadores, representantes da direção ou mesmo analistas de qualidade, nem sempre sabemos o que exatamente falar em cada um destes assuntos. Então eu vou detalhar com todo carinho para vocês. As entradas de análise crítica que a ISO se refere são esses assuntos de pauta. Obrigatoriamente em todas as reuniões, independente de você definir se será mensal, trimestral ou mesmo semestral, é exatamente esses assuntos que vocês deverão tratar. Importante é que vocês não esqueçam de avaliar os resultados de todo o período, ou seja, se ela é semestral, teremos que dar respostas para o último semestre e assim sucessivamente. O primeiro item dessa pauta fixa são as ações provenientes de reuniões de análise crítica anteriores. Portanto, se você está realizando essa reunião de forma inédita, você não terá o que debater. Então, registre na sua memória de reunião ou ata que não há registro de reuniões anteriores. Do contrário, você deverá pegar o registro da reunião anterior lá na parte de ações e debater quais foram concluídas, quais estão em andamento ou quais aquelas que estão pendentes e transferir para este novo plano de ações dessa ata atual. O segundo ponto, letra B, da pauta fixa dessa norma, são mudanças internas ou externas que refletem na organização e no sistema de gestão da qualidade. Sabe aquelas ideias em que as pessoas estão engajadas e fazendo acontecer mudanças estruturais, mudanças nos próprios documentos do sistema de gestão, mudanças no quadro funcional, todas e quaisquer situações que estão sendo alteradas. É nesse tópico que você vai discorrer essas informações. Fica muito importante esses relatos porque nem sempre o quadro societário ou os acionistas da sua organização estão envolvidos na parte da operação. Eles pegam esta memória de reunião e conseguem entender o contexto pela qual a sua empresa está passando ou passou naquele período. Outro ponto, que seria a letra C desta nossa reunião de análise crítica da pauta fixa, seriam as informações relativas, prestem atenção, ao desempenho relativo a. Quando a norma se refere a desempenho, poucas pessoas conseguem interpretar que desempenho está ligado a uma unidade de medida. Ou seja, o que a ISO pede que você faça é relate dados, argumentos, fatos, percentuais, valores, proporção de investimento. Você tem que dar número para as suas respostas, para o período que você está avaliando. Mas quais são as perguntas em que ela quer saber qual foi o seu desempenho? Primeiro, satisfação e retroalimentação de clientes. Clientes como foco de toda a organização, eles precisam ser acompanhados. E este acompanhamento inclui entrada de clientes novos, qual é a quantidade de clientes que nós temos ativos, quantos são inativos, qual foi o percentual de satisfação das pesquisas de satisfação de clientes externos e de clima organizacional.
E mais, qual foi o item de insatisfação? Porque as empresas não têm o hábito de medir a insatisfação. Embora a gente às vezes tenha um resultado de 86% de satisfação, ainda nos restam alguma coisinha para tratarmos em análise crítica. Estes pontos e atualizações cadastrais dos clientes relatamos todos. Então, neste momento, a minha dica é: chame o departamento comercial da sua empresa neste momento. Debata assuntos e indicadores do setor e libere para o próximo item da pauta, que seria a extensão pela qual os seus objetivos foram atingidos. Toda organização, ela tem os seus objetivos, que são os sonhos, e as metas, que são as partes para realizarmos os sonhos. Neste item, a norma quer saber quais dos seus sonhos foram realizados. Então, você deve debater somente as metas que foram cumpridas, enaltecendo os pontos positivos de cada uma e levantando as posições em que elas se enquadram com a política de gestão da qualidade da sua organização. Então, indicadores negativos aqui não se debate. Há outro ponto da norma para isso. O próximo item de desempenho que a norma pede que você preste atenção é o desempenho do processo relativo aos seus produtos e serviços. Nós vimos que produtos e serviços são tratados da mesma forma. Então, deste ponto, relate em detalhes todas as informações que dizem respeito à tua operação. Seja número de lançamento, situações de retrabalho, situações decorrentes de volume, prazo de entrega, tudo que for relativo à tua estrutura organizacional, operação, ou seja, prestação direta ou indireta do teu serviço para com os seus clientes. O próximo item que ela ainda pede uma unidade de medida para apresentação é não conformidades e ações corretivas. Em norma, agora nós tratamos todas como ação de melhoria. Tem-se um problema, pequeno, médio ou grande, temos que tratar. Então diz o seguinte, vamos tratar como ação de melhoria. Quantas ações nós temos levantadas para os setores? Quantas ações que estão ainda pendentes? Quantas resolvidas? Traga o gráfico para a reunião do índice de eficácia dos fechamentos desses RNCs, relatórios de não conformidade, ou mesmo RAM, relatório de ação de melhoria, ou registro de ocorrência, ou o nome que a sua empresa desejar. Mas traga para a reunião, neste ponto, o índice de eficácia do fechamento dessas ações, para tentar eliminar a causa dessas ocorrências. O quinto ponto que ela pede uma informação de desempenho é monitoramento e medição. Num dos itens anteriores, nós apresentamos as metas atingidas, enaltecemos as coisas boas. Neste item discorre os objetivos que tiveram metas que não atingiram o nosso sonho desejado. Então, vocês têm que ter uma atenção bem importante em relatar qual é o índice, o que era previsto e o que foi realizado. E o mais importante, para que possamos evidenciar a mentalidade de risco, o que faremos então? Não atingimos a meta e agora? A organização, com base na direção e o comitê que estiver nessa reunião, tem que traçar alternativas para modificar, mexer, alterar ou mesmo manter. Tudo isso relatado na reunião. Então, em objetivos, a gente fala o que deu de bom. E em medição e monitoramento, colocamos as coisas que a gente não conseguiu muito bem realizar durante aquele período. O sexto ponto para a análise de desempenho, apresentação de unidades de medidas, resultados de auditorias. E as pessoas sempre falam, sofremos uma auditoria, passamos por uma auditoria, seja ela interna ou externa. Neste ponto, deve ser informado a data que ocorreram as últimas reuniões e as últimas auditorias internas. Quem foram os auditores internos? Quais foram os percentuais de conformidade dessas auditorias? E quais as pendências levantadas nessas inspeções? Detalhem bastante. Quanto mais informações vocês colocarem nas atas ou memórias de reuniões de análise crítica, menos você faz a sua cabeça ter que pensar. A informação fica registrada. E o sétimo e último ponto em que a norma pede para você uma unidade de medida é desempenho dos provedores externos. Todo aquele fornecedor
parceiro, assessor, consultor que colabora com o seu serviço ou que como um agregado realiza o seu serviço, precisa ser monitorado. Então, se este seu provedor não tem um método, você, como responsável pela ação dele, tem que ajudar a despertar a ele ter. Por isso que, quando falamos de fornecedores ou provedores, temos que ter uma avaliação da postura do atendimento, do número de reclamações, se é que ocorreram ou não em trabalhos realizados por eles, e ainda mais, nós temos que monitorar os critérios de qualificação desses provedores e mencionar nestas atas de reunião quais são os provedores atuais, quais a gente está desligando que estão sendo reprovados do nosso sistema de gestão. Encerrada a parte de desempenho para análise crítica, o item D é a suficiência de recursos. E quando a gente fala de recursos, a gente pensa recursos financeiros. Mas aqui entra não somente o orçamento anual, entradas, saídas, ponto de equilíbrios, resultado operacional, mas também recursos humanos, pessoas, equipe de trabalho. Este ponto deve ser tratado na suficiência de recursos. A letra E para a pauta fixa é a eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades. Então, se o seu negócio for bem inteligente, você implanta um excelente planejamento estratégico, pega as informações de ameaça, cata as informações de oportunidade e traz nesse momento para decidir coisas a fazer planejada para o próximo período também. E oportunidades para melhorias. A última parte da pauta fixa, que é bem extensa e é por isso que chama reunião de análise crítica, é oportunidades para melhorar. Então, aquela sua caixinha de sugestões ou o Fale Conosco do seu site ou mesmo dados para projetos, para quem tem planejamento estratégico, estes pontos devem ser captados para discutir em reunião o que vamos realmente implantar ou não e como vamos dar o feedback do não para as pessoas que levantaram essas oportunidades. Lembrando que são oportunidades, não quer dizer que você tenha que realizar. Muitas vezes a nossa insegurança enquanto empreendedor é colocar informações nas memórias de reunião e depois não executar. Para isso existe o plano de ação, mas nas oportunidades são ideias. Tire as suas ideias da cabeça, coloque no papel para que a gente consiga consolidar essas intenções. Já que a reunião de análise crítica é um ponto que você terá que realizar, que faça de maneira formal, coerente e com informações que te permitam avaliar a qualquer momento esses resultados. Independente se você está como um CEO de uma organização, um diretor responsável, presente nesta reunião ou não. É importante que a direção participe, com certeza, mas mais importante é que a gente consiga extrair dessas reuniões as informações para tomar as futuras decisões. Eu te desejo uma ótima reunião de análise crítica. Fiquem ligados nos prazos dessa realização e, tendo quaisquer dificuldades, consulte a norma da ISO. Ela é o seu book para esta informação. Eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até!